Fala, meus prezados! No vídeo de hoje, a pedido de alguns inscritos, nós trouxemos algumas baterias que têm aparecido no comércio eletrônico por um preço bem atrativo, por volta de R$ 75 a R$ 90 reais. Essas baterias são essas da Dewem, Ryoko, Ironhof. Também tem da Tecebo. Será que de fato essas baterias entregam o que ela promete? Será que essas baterias lhe darão aquilo que você precisa para o desempenho satisfatório das suas ferramentas? Vem comigo no vídeo que nós vamos fazer todos os testes possíveis para identificar se de fato é um bom negócio ou se você está comprando mais um peso de papel. Bom, meus prezados, estamos aqui na bancada para iniciar alguns testes nessas baterias. Aqui na bancada eu estou com duas Dewem e uma Ironhof que eu adquiri no pacote do mês passado e também num preço muito bom, por volta de também de R$ 75 reais. E agora esse novo lote com essas Dewem que nós compramos também de R$ 75 reais cada uma. Bom, uma está aqui já depois de carregada para fazer o teste de descarga. Nós colocamos uma descarga em 4.500 mA. Bom, se nós temos 3 paralelos aqui, 5 séries, então, e cada célula dessa é de 1.500 mAh, então estamos promovendo uma descarga por volta de 1 C para cada célula dessa. Então, tá numa descarga bem bacana e deve dar legal. Bom, não há como fazermos esse teste sem comparar o que nós já temos, né? Que é aquela Ironhof aqui. Então vamos lá. Primeiramente vamos comparar o peso. A Ironhof com os seus acessórios. Aqui a tampa que eu deixei aberta. 782 gramas. Agora vamos pesar a Dewem. Com a sua tampa também. 831 gramas. Bom, aparentemente essa é um pouco mais pesada, por volta de 50, 60 gramas. A Dewem é um pouco mais pesada que a Ironhof, tá? Isso com pack e células tudo junto. Mas vamos testar somente as células com BMS. 670 gramas. Agora vamos ver a Dewem. 679 gramas, ou seja, a mesma coisa. Apesar de serem fabricantes diferentes, mas basicamente tem o mesmo peso, ou seja, o peso bem parecido uma da outra, tá bom? Bom, vamos comparar os dois packs aqui, da Ironhof e da Dewem. Células. As células da Ironhof é de 1.500 mAh. As células da Dewem também 1.500 mAh, ok? Aparentemente são iguais, porém de fabricantes diferentes. O BMS. O BMS da Ironhof tem lá 3 MOSFETs para descarga. O da Dewem também 3 MOSFETs de descarga. O da Ironhof não tem resistores de shunt para a medição de corrente. O da Dewem tem, tá? Aqui estão eles, os dois. Então, nesse aspecto, o que difere tecnicamente uma da outra em relação ao shunt? A medição pelo shunt, ela torna-se mais precisa, porque à medida que a corrente passa pelo shunt, gera uma queda de tensão, mais uniforme pode ser medida pelo PEC, pelo circuito aqui integrado que faz gerenciamento das células. Como aqui não tem, ele mede a queda de tensão em cima do dreno source dos MOSFETs e aí ele faz a proteção por isso. Funcionar? Funciona, mas essa medição de tensão entre dreno e source não é tão precisa, porque ela varia à medida que entra em funcionamento o próprio pack de baterias. Então,
ponto para de cá. Tende a ser mais preciso. Circuito integrado, ambas têm iguais. MOSFET de carga, que é esse aqui. Tá aqui ele, aqui tá aqui ele também. 2 diodos de proteção de entrada de polaridade invertida, aqui também tem 2 também. Por que 2, gente? Porque um só pode não suportar carregadores com a corrente um pouco mais alta. Então ele coloca um 2 em paralelo para dividir, você pode carregar com a corrente um pouco mais alta. Então o que tem aqui, também tem aqui, não tem diferença. Essa aqui já veio de fábrica com o NTC, tá aqui NTC. Essa aqui nós colocamos no vídeo anterior, eu mostro isso como fazer. Então, ponto para essa que já venho com NTC de fábrica, tá? Fica ali no meio das células para poder captar a temperatura delas. Ambas não são preparadas para funcionarem em máquinas Makita. Essa aqui nós já fizemos, colocamos um diodo aqui, um anodo no positivo, negativo no terminal de carga. Isso no vídeo anterior eu já ensino como fazer isso. Então a de cá não tem. Então, bom, são muito equivalentes os packs de baterias. Então, tanto faz você comprar essa como comprar essa. O que é que vai diferir uma da outra? A qualidade das células. Então, como é que nós podemos ver isso? Medindo a resistência interna dessas células. Nós temos aqui um equipamento que é capaz de fazer isso, que é o medidor de resistência, testador de resistência interna de células. Está aqui ele. Vamos primeiro medir da Iron Wolf. Observe que você não tem como medir com precisão, porque você não tem as células desmontadas. Elas estão montadas no pack, mas dá para estimar, tá bom? Aqui você tem as pontas de prova, Kevin, que elas são 4 terminais, e aí você consegue, um injeta o sinal e o outro você mede, tá bom? Vamos medir o pack total, tá certo? Tanto faz a polaridade aqui, tá? A resistência não tem problema, mas eu gosto de colocar certinho que tiver a tensão sendo medida também. Então vamos lá, vamos medir aqui do pack da Iron Wolf. 42 miliohms, tá? 42 miliohms, você consegue ver aí 42,44. Eu gosto de tentar forçar aqui um pouquinho, porque às vezes, como isso aqui é muito preciso, a forma como você bota para medir também influencia no resultado. Se você posicionar a garra assim aberta, ó, justamente por causa das pontas de Kevin, você tem uma precisão melhor na medição. Botei aqui e botei aqui. Aqui e aqui. Vamos ver. Percebeu que caiu um pouquinho? 40,9 miliohms. Por volta de 40. Vamos abraçar aqui um pouquinho mais, para ver se a gente consegue ter uma medição melhor. Já aumentou, tá? 40 miliohms. Entre 40 e 41. 40 miliohms, numas 5 séries, é por volta de 8 biliohms por coluna dessa aqui paralela, tá certo? Então 8 vezes 5 dá 40. Se aqui dá 8 em cada uma dessas, significa dizer se aqui tem 3 em paralelo, então 8 vezes 3, 24, porque é 24 cada uma em paralelo, a resistência equivalente é 24 dividido por 3 dá 8. Então, cada resistência dessa aqui, cada célula dessa tem uma resistência interna por volta de 8 miliohms. Vamos ver a Dewey. Vou botar aqui, terminal negativo, terminal positivo. 45 miliohms, um pouquinho maior, tá? Aí a resistência vai estar variando por volta de 9 miliohms por paralelos desse aqui, 9 vezes 3, 27. Então, cada coluna dessa paralela
tem por volta de 9 miliohms. Então, cada célula vai ter 9 vezes 3, 27 miliohms. Então, no conjunto todo, você não vê diferença, mas individualmente, 8 para 9 é mais que 10% de diferença. Então, a tendência é que esse PEC dê uma maior capacidade do que esse de cá. Pouca coisa, mas pode dar, tá certo? Nesse aqui, nós testamos quando nós adquirimos logo, e você perceba que no teste deu 2 horas e 44 com a descarga em 2 ampere e deu 4.490 mAh, ou seja, 4,5, quase próximo das 1.500 por célula aqui, quase certinho, tá? Vamos ver quanto é que vai dar nessa aqui que está sendo testada agora. Até agora tem 1.190 mAh. Vamos ver quanto é que vai chegar, tá certo? Bom, se você tem um pack desse que custou R$75, tá bom? R$75 o pack todo. Aí você me pergunta assim, quanto custou cada componente, cada célula desse pack, Dima? Ora, veja, se aqui todo o pack custa R$75 e você tem 15 células, então cada célula saiu por R$5 em média. Mas tem também a plaquinha, tem também o case todo. Vamos supor que o case com a BMS deu por volta de, sei lá, R$15, tá bom? Então 75 menos 15, R$60. 60 dividido por 15, R$4 cada célula. Tá muito barato. O que está acontecendo com essas células? Estão muito baratas. É a capacidade, gente. Essas células de 1.500 mAh não estão sendo mais fabricadas, elas estão fora de linha. Então, o que está acontecendo? Elas já foram fabricadas, muitas delas, estão sendo desovadas. Percebo que tem muitos fabricantes que estão vendendo esse pack com 3 paralelos no mercado por um preço muito barato. Tem essa aqui que custa R$75, tem também da Ryoko que eu não comprei, também está no mesmo preço, tem a Diwen, tem a Ironhof também no mesmo preço. Então você vai encontrar no Mercado Livre, no AliExpress. No AliExpress você não vai encontrar para o Brasil, porque não está mais mandando bateria para o Brasil. Você vai encontrar no Shopee, vai encontrar no Mercado Livre. Essa aqui eu comprei, inclusive, no TikTok, tá? Essa eu comprei no Mercado Livre, a da Ironhof. Tá aqui. Mas o que você pode fazer para melhorar um pouco esse pack? Bom, esse pack já veio com a medição de temperatura, tá ali. Esse pack aqui não funciona como aqui, tá? Você pode instalar o diodo aqui para poder melhorar o pack. Mas o que eu queria fazer é uma coisa até que vai um pouquinho além. Eu queria trocar o BMS. Por quê? As células não são ruins, tá? Ela tem baixa capacidade, mas não são ruins. Esse BMS, ele não faz balanceamento. Aí, eu tenho esse BMS aqui, que eu comprei por R$15, tá? No AliExpress. E ele tem 7 MOSFETs de descarga. Ele tem 4 resistores de shunt para medição de corrente de saída. E tem o circuito de balanceamento de carga, que está aqui. Esses MOSFETs aqui que estão resinados, eles promovem o balanceamento através da medição dos pontos de tensão por célula. E aí ele drena através desses resistores que tem aqui, ó, esses resistores de 100 ohms, tá? Esses resistores de 100 ohms aqui, quando você põe 4 volts, que é cada célula dessa, para drenar em cima dele, 4 volts em 100 ohms, vai dar uma corrente por volta de 40 miliamperes. Então ele drena por volta de 40 miliamperes e não interrompe o carregamento, tá? Isso que é o mais legal. Essa aqui é o seguinte, se você tiver uma célula dessa que altere a resistência interna, ela vai começar a carregar mais rápido que as demais. O que acontece com isso? O pack vai cortar a carga e as demais baterias, as demais células, não vão estar carregadas. Então você vai cada vez mais, o pack vai sendo degradado em capacidade, porque
O BMS é limitado, nesse aqui não. Ele vai drenar as células mais apressadas, promovendo uma descarga mais uniforme. Aí você me pergunta, Dima, qualquer BMS serve no PEC? Não. Infelizmente, não. Você vai ter que comprar a BMS ou analisar a BMS. Eletronicamente, gente, é para funcionar para 5 células, tá certo? Para 5 séries. É para funcionar. Se é o mesmo tipo aqui, eletronicamente, sim. Mas fisicamente cabe, tem que analisar caso a caso. Como é que nós podemos observar isso? Bom, esse case aqui, ele tem uns 2 furinhos aqui, que não estão sendo utilizados, e tem mais 2 aqui embaixo. Perceba que esse PEC, que esse BMS, também tem uns furinhos aqui, ó, que é para você parafusar lá embaixo. E mais 2 aqui, esse aqui pende só para um lado. E também você tem que verificar na tampa do case. Tá aqui a tampa. Se esse BMS consegue encaixar aqui na tampa para poder ter os conectores dispostos do outro lado. Vamos colocar aqui para ver. Ó, nós colocamos aqui e vamos verificar do outro lado. Ó, encaixou perfeitamente, tá? Ó, o slide aqui consegue carregar e alimentar e a entrada de carregamento por jack. Mas ele é um pouco mais para fora. Perceba que essa tampa aqui tem um vale aqui que é justamente onde essa placa encaixa. E essa aqui fica mais para fora. Eu já medi e ela fica para fora mais uns 5 milímetros, tá? 5 a 6 milímetros. Perceba também que, em razão disso, esses slides aqui, ó, são mais baixos que esse, tá vendo? Justamente porque essa placa fica mais afastada da tampa para poder encaixar os slides. Então essa placa já é preparada para isso mesmo, tá certo? Então se eu tirar essa placa aqui, conectar essa aqui, ela vai caber, eu espero, do tamanho correto, tá bom? Vamos fazer isso agora? Agora, tem uns postes aqui, ó, quando são parafusados, onde eu não tenho que cortar para fazer com que essa BMS consiga conectar com facilidade, tá bom? O que é que vamos fazer primeiro? Vamos tirar toda a fiação, né? Primeiro vamos cortar a alimentação. Tirar a alimentação. Agora vamos conectar a placa. Então vamos ter que cortar esse poste aqui onde fica a placa conectada. Já vou aí para longe. Cortamos. Esse aqui tá até cortado já. Teve uma tentativa de cirurgia antes da minha. Uma coisa que eu gosto de fazer é colocar um EVA aqui embaixo, já que essa placa vai ficar muito colada em cima das células e em que as trilhas aqui da placa, as soldas podem ralar em cima das células aqui e acabar ferindo esse revestimento. Então eu gosto de botar um EVA aqui para proteger, tá bom? Então, tá mais ou menos aqui. Aí está ela. Repare que os furos coincidem certinho, tá legal? Então vamos colocar aqui o EVA na placa. Eu já cortei até num tamanho que ficasse bem legal aqui, pra gente tentar parafusar, tá bom? Vamos fazer uns furinhos aqui.
fazer os furinhos aqui. De um lado, do outro. Vamos ter que cortar aqui esse EVA que está um pouquinho grande e ele vai impedir de conectar aqui as soldas, né? Acho que dá. Então vamos colocar aqui. Ó, perceba que já tá mais ou menos no lugar, tá? O B- tá ali, já encaixou direitinho. O B2 e B4. Agora vamos ver lá de cá. O B4 já tá próximo aqui. Saindo um e colocando o outro. É porque não tá perfeito. Esse níquel aqui tá viciado. Tá um pouco dificultando a nossa vida. Talvez seja melhor até soldar logo um lado para poder manter fixo. Eu tenho receio de soldar e depois ficar forçando no parafuso. Isso aí. Os mais importantes são positivo e negativo, né? Vamos ver se a gente consegue descer bem a placa. Porque se não descer bem, dá diferença no local. Não consegue encaixar lá em cima. Eu vou colocar o parafuso aqui no lugar pra gente deixar mais ou menos fixo. Pronto. Prendeu aqui. Tem um certo cuidado aqui, gente, porque o pé já está alimentado, né? Quando está fazendo contato aqui, já está mais ou menos fazendo um contato elétrico. Então vamos tentar aqui, deixa eu ver. Eu acho que a solda aqui está empatando de subir, então vamos tentar soldar o B- aqui para ver se ele desce aqui um pouquinho. Exatamente, o B- está empatando. B- no lugar. Vamos soldar o B+. O B- pode descer um pouquinho mais aqui. Só que esse aqui, o B4, não encaixou muito bem. Agora sim. Agora sim. Agora sim.
Vamos soldar ele, que ele tá dificultando a nossa vida. E eu vou colocar logo também o parafuso aqui pra gente já dar uma fixada legal. Pronto. Ficou bem legal. Vamos testar se já cabe direito na tampa. Olha só. Perfeitamente, tá? O NTC vai ficar por aqui assim. Cadê o case? A caixa. Vamos ver como é que fica. Olha só. Fica muito bem, né? Agora vamos soldar tudo para testar. B menos. B1. B2. Acontece. B3. B4 tá soldado, vamos dar uma reforçada. E agora B mais. Aqui tem que soldar bem, que são o terminal positivo e o terminal negativo são os que tem que ser mais bem soldados. Então vamos medir o pack de baterias para ver se já tem tensão. Vamos lá. Negativo, positivo, 18 volts. Dezoito volts, 18 volts. Vamos colocar a tampa. Tá no lugar, vamos colocar a tampa.
Tá aqui o pack montado. Ok? Vamos colocar os demais parafusos para ficar bem fixo e não acontecer algum eventual folga do terminal. Isso pode causar mau contato, né? Ok. Tá aqui o pack montado. Vamos testar com a máquina. Encaixou perfeitamente. Funcionando. Ele tem um pouquinho de dificuldade de encaixar aqui. Deixa eu ver se tem algum problema. Mas não é motivo do slide, não. Eu tenho dificuldade aqui com a da lingueta, que ela não tá abaixando toda. Deixa eu ver aqui. Ó, é a lingueta aqui. Vou puxar aqui, ela vai numa boa. Agora, será que ela funciona na Makita? Eu nem testei, né? Depois de ter testado ela, se ela tinha o diodo já lá. Se essa placa tinha um diodo que faz a conversão. Vamos embora testar. Não tem. Não tem. Aí eu tenho que fazer a conversão também nessa placa. Nesse BMS que eu tenho aí. Meus prezados, eu voltei aqui com para teste. Eu coloquei o pack de baterias nem me totalmente atentei a carregado fazer isso, mas poderia para ter ver feito. de fato Focar o quanto diodo que ela lá. consome em Então tá aí. regime Tá aqui operacional. o pack montado, Eu tenho aqui uma chave de impacto novo, funcionando. Tirite. E Eu o coloquei pack os mais terminais da protegido. bateria ligado aqui nos terminais dela para ver e analisar aqui com o alicate amperímetro quanto de fato ela consome. Vamos ligar aqui para identificar. Ela deu de pico 9,2 ampere. Em regime, ela opera por volta de 3,8 a 4. Claro, tá aqui em vazio, né? Se ela pegar algum peso aqui, ela... Observe que ela subiu para mais de 6 ali. Então, em regime operacional. Vamos ver a Ryoko para comparar, só para comparar. Ela deu uma partida também alta, mas não chegou a ultrapassar a Tirite. Em regime, mais ou menos igual, de 3,5, 4 ampere. Dando uma segurada aqui. 6 mais ou menos em regime operacional. Então é isso aí. Para essas ferramentas, chave de impacto, esse pack de baterias vai poder operar sem demais preocupações. Vamos ver quanto é que consome a Makita? Na mesma condição. Pegadinha. Ela precisa do pino de habilitação, né? Vamos colocar aqui mais o terceiro pino, que a bateria já foi modificada para funcionar para a Makita. Vamos ligar aqui e vamos observar quanto é que ela consome. Zerei aqui, vamos ver a partida. 5,2 ampere. Agora segurando aqui a coroa de toque para ver se vai por volta de 9 em regime operacional. Mas aí eu segurei aqui para dar uma ideia mais ou menos do consumo dela. Então, isso aí. Esse pack que foi vendido pela Dewen,
com a promessa de ser um pack muito econômico, vai conseguir deixar você trabalhar por muito mais tempo, porque se você tem um pack com pouca autonomia, então esse pack torna-se uma solução alternativa de baixo custo e você pode ter uma ou duas baterias dessa e certamente vai ser muito mais barato que comprar um pack de maior capacidade. Obrigado por ter assistido o vídeo. Vamos para a próxima.